Graça e paz, irmãos. Amém? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Já falei da última vez, vou falar de novo. Sou neto dessa igreja, porque eu sou filho do céu azul. E a igreja de vocês, ela é mãe de um quê? Os 95% do presbitério, né, Afonso? 95%. Uma igreja que abençoou e continua abençoando a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Quando eu olho para os apóstolos, eu penso assim, esse pessoal não tinha noção de onde que a pregação deles chegaria, né? E por causa do esforço dele, nós estamos aqui. E por causa do esforço dos irmãos da nona, é que a gente tem igrejas como Céu Azul, Aliança Eterna, por aí vai. Então, que Deus continue abençoando vocês. Queria que vocês abrissem suas Bíblias. João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 23, tá? Vai ser uma reflexão breve de um texto que é bastante conhecido, mas que sempre tem algo para nos ensinar, tá bom? Todos encontraram? Sim? Diz assim então, verso 19, capítulo 4. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Amém? Fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te peço que o Senhor me capacite a pregar o Teu Evangelho, a espalhar a Tua mensagem. O Senhor prepare o nosso coração para receber essa mensagem, ó Deus, que a gente possa colocar ela em prática, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, tem poucas crianças aqui, mas eu vou dizer uma verdade que precisa ser falada. Doa quem doer. Preparem as crianças, porque eu vou dizer, porque é pesado. Papai Noel não existe. É isso mesmo que vocês ouviram. Papai Noel não existe. E você fala, nossa pastor, e daí? Você já reparou como às vezes nós nos esforçamos para que as nossas crianças acreditem numa mentira? Como a gente se esforça para que elas possam viver algo que nós não sabemos, que nós sabemos que não é real? Como às vezes você se veste, você leva no shopping, você põe para tirar foto por algo que não é real, que não é verdade. E que por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você aparente isso, você não consegue transformar essa mentira em realidade, em algo verdadeiro. Mas já reparou como às vezes nós somos muito relapsos, com as crianças principalmente, ou com essa verdade chamada Evangelho? Não levamos os meninos à escola dominical, ou não vamos à escola dominical, ou não vamos aos estudos, ou não vamos aos cultos. E agora com a pandemia está tão gostoso ficar em casa, a gente não quer sair de casa, a gente quer tudo de uma maneira prática. E meu Deus, não temos colocado essa verdade chamada Evangelho em prática. Acreditamos no discurso do político A ou B, acreditamos no que diz a televisão, acreditamos no que disse alguém no rádio, mas as verdades do Evangelho, muitas vezes não as levamos a sério e não nos esforçamos nem um pouco para vivê-las.
A escolha se o seu filho deve ou não acreditar em Papai Noel, vou deixar para você. Isso é algo que eu não quero me intrometer. Mas quando nós nos esforçamos para viver muito mais uma mentira do que uma verdade, permita-me te dizer, há algo de errado com a gente. Há algo de muito errado com a gente. O Evangelho ele é tão necessário porque ele é a verdade de Deus para nós. Ele é aquilo que Deus tem para nós. São as palavras do Senhor para nós. São as boas novas de Deus para nós. Ele é necessário porque ele é a verdade. E pasme, a verdade ela existe por si só. Não é possível mudar a verdade. Existem pessoas que falam, olha, cada um tem a sua verdade. Essa é a minha. Balela! Ou algo é verdade, ou algo não é verdade. Esse negócio de que cada um tem a sua verdade é mentira. Porque no final ninguém chega a parecer algum, ninguém chega a verdade alguma, e o que essa geração fraca não quer admitir é a possibilidade de estar errada. Admitir que está errada, então, de maneira alguma. E aí, para fugir da possibilidade de estar errado, o sem vergonha vira e fala, essa é a minha verdade. Só faz isso quem tem medo da verdade. Nós estamos falando aqui de uma mulher samaritana. Havia rixa entre os judeus e os samaritanos, né? Na época da Síria, alguns povos estrangeiros foram viver naquela região, principalmente povos babilônicos, e aí eles adoravam a outros deuses, e aí a adoração do Senhor nosso Deus ficou algo estranho naquele período, porque eles traziam outros elementos ao culto. Isso piorou com a construção do templo que os samaritanos fizeram, e samaritanos e judeus não se davam. Porque os judeus tinham ele como um povo impuro, um povo no qual não deveriam se relacionar, eles ferem os princípios da lei de Deus. Mas Jesus, sendo nosso Senhor e Salvador, num diálogo com essa mulher, ele começa a mostrar para ela a verdade. Ele é a verdade. E ele começa a mostrar para ela por que essa verdade é tão necessária. Antes da gente ir para os pontos, eu quero que você vá primeiro lá no versículo 16 do mesmo capítulo, que Jesus vira para a mulher e fala assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Aí no 17 ela fala, sabe o que é? Então, olha o que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Em primeiro lugar, o Evangelho ele se faz necessário porque ele é a verdade de Deus para nós. E por ele ser a verdade de Deus para nós, nós podemos dizer em primeiro lugar que ele é a mensagem de Deus para nós. Olha o que ela fala no verso 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Quando ela fala que Jesus é profeta, o que ela está reconhecendo é que de fato Jesus fala aquilo que procede de Deus. Quando ela reconhece ele como profeta, o que ela está querendo dizer é que quando ele fala, Deus está falando. Ela está reconhecendo então que a mensagem dele procede do Senhor, nosso Deus. E ela reconhece isso porque ela não falou para ele que aquele homem não era o seu marido, mas ele sabia disso. E por isso ela falou, olha, vejo que o Senhor é profeta, porque o Senhor sabe de coisas que os outros não sabem. Ela não quis mentir para Jesus, ela não quis enganar o Senhor Jesus. Algumas pessoas perguntam para nós, por que a igreja presbiteriana não profetiza? Pastor Vinícius, por que o Senhor não profetiza? Porque Deus não mandou, gente. O dia que Ele mandar, eu profetizo. Porque as pessoas não entendem que quando nós falamos, profetiza aí, ou eu profetizo, nós estamos falando, assim fará o Senhor, assim disse o Senhor, assim se cumprirá. E é por isso que nós temos diversas profecias que não estão se cumprindo, porque são profecias que não vieram da parte de Deus. E mais, irmãos, é necessário nós entendermos que essa verdade procede do Senhor, porque quando Adão e Eva pecaram, eles entraram num estado que nós chamamos de depravação total, onde eles não se relacionam com Deus, eles não adoram a Deus, o pecado impede eles de ter um relacionamento com Deus, e o homem não consegue reconhecer o óbvio,
que ele é uma criatura de Deus, que ele carece de Deus, que ele carece do amor de Deus, que ele existe para adorar a Deus. E se Deus não se revela para nós, se Deus não se mostra para nós, se Deus não vem até nós, nós jamais teríamos acesso a essa mensagem. O homem, como ser pecador que é, ele teve todas as suas faculdades afetadas, e é por isso, irmãos, que o conteúdo que nós produzimos, é por isso que a ciência, é por isso que a filosofia, é por isso que os conhecimentos que nós recebemos, muitos deles são falhos, porque foram afetados pelo pecado. E aí eles distorcem o conceito de família, eles distorcem o conceito de submissão, eles distorcem o conceito entre trabalhador e patrão, eles distorcem o conceito, irmãos, de igreja, e aí eles não conseguem reconhecer que tudo isso são bênçãos de Deus para nós, porque não sabem da mensagem de Deus. O Evangelho é a mensagem de Jesus para nós, a mensagem da salvação, mostrando, olha, vocês pecaram, vocês erraram, vocês falharam, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Evangelho, Jesus vem dizer para nós, eu tomo o seu lugar, eu morro no seu lugar, eu serei castigado no seu lugar, mas você vai receber uma herança incorruptível, porque eu vou vencer, e de fato ele venceu, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. O Evangelho, irmãos, é a mensagem de Deus para nós. Na palavra de Deus não há pecado, não há falha, as suas profecias se cumpriram, e aquelas que ainda não se cumpriram poderão se cumprir. O Evangelho nos incomoda, o Evangelho mexe com a gente, o Evangelho muitas vezes causa perturbação, porque ele aponta os nossos erros, os meus erros, os seus erros. Queridos, se nós somos pecadores, e por favor, eu estou incluído nisso. Não, pastor, claro que eu sou pecador miserável. Quando você é ordenado pastor, você não ganha a unção de não pecar, você peca mais do que deveria, tá? Mas é interessante, irmãos, porque quando nós vamos à igreja, e a palavra ela não nos confronta, quando nós vamos na igreja e não saímos pensando sobre aquilo que foi falado, quando nós vamos na igreja e não achamos necessidade de consertar nada, há algo de errado, ou com o evangelho que está sendo pregado, ou com a gente, ao ponto de sermos tão arrogantes, de acharmos que não precisamos mudar nada. Existem pessoas que estão distorcendo a mensagem de Deus. Agora a mensagem de Deus está ligada a dinheiro. Você pede, Jesus vai te dar, mensagens que transformam o nosso Deus em uma entidade do candomblé. Eu fiz o sacrifício, agora eu quero o que é meu, restitui o que se a gente não é digno de nada? Mensagens, irmãos, que estão pregando um Jesus hippie, vem, eu te aceito do jeito que você é, ai, você pecou, que gracinha, vem cá, pecou de novo, tem problema não, que isso, de novo você pecou, mas eu te amo tanto, você sabia que eu tenho ciúmes de você? Que é isso, irmãos? Ou você não sabe que o mesmo Jesus que vai falar, vinde benditos do meu Pai, é o mesmo que vai falar, apartai-vos para o fogo eterno? Você sabia que Jesus é aquele que vai salvar todos aqueles que creram no seu nome, mas também é aquele que há de condenar todos aqueles que não creram no seu nome? E tem igreja por aí pregando Jesus como se Jesus fosse um bobo, que aceita qualquer coisa de qualquer maneira. O Evangelho revela a vontade de Deus para nós. O Evangelho revela o amor de Deus para nós. O Evangelho revela o quanto nós somos carentes de Deus. O Evangelho se faz necessário porque ele é verdade e ele é a mensagem de Deus para nós. Vocês não estariam aqui hoje para ouvir um rapaz de 28 anos. Isso seria perda de tempo. O que eu poderia ensinar para vocês? Sou solteiro, mais novo que muitos aqui, com menos experiência no Evangelho que muitos aqui, mas vocês estão aqui hoje porque acreditam que eu vou pregar a palavra de Deus,
o que procede do Senhor, o que vem do Senhor. E essa pregação é válida, porque o que vai ser falado aqui é aquilo que procede do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é através dessa mensagem que nós encontramos salvação e esperança. Como nosso irmão falou muito bem ali, ao citar Abacuque, é interessante, não é? Ele fala ainda que a figueira não floresça, ele fala de não dar frutos, ou seja, está um desastre, está tudo ruim, está tudo horrível, mas ele fala que ele vai se alegrar no Deus da salvação, ele demonstra ter esperança em Deus. O Evangelho é a mensagem de Deus para nós e por isso podemos ter esperança, porque ainda que venhamos a sofrer muito aqui, ainda que a gente perca a nossa vida por causa de Jesus, ainda que nos chamem de louco, de imbecil, de idiota, ou de qualquer outro tipo de xingamento que você possa imaginar, o Evangelho mostra para nós que vale a pena sofrer, porque imensurável é o que Jesus tem no reino dos céus para nós. O Evangelho é a mensagem de Deus para nós, e Deus não mente. Então eu sei que aquilo que Ele disse vai se cumprir, mas aquilo que Ele disse, não as coisas que eu suponho. O Evangelho se faz necessário porque é a verdade, e ele é a mensagem de Deus para nós. Quando Deus fala, só cabe a nós, seus servos, ouvirmos. Segundo ponto, ele se faz necessário por ser a verdade, e por isso ele nos livra da fé enganosa. Olha o verso 20 comigo, por gentileza. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É uma mulher confusa. Ela conversa com Jesus e ela já chegou à conclusão de que ele é um profeta. Ela já chegou à conclusão, então, que tudo aquilo que ele fala e ensina procede de Deus. Ela já chegou à conclusão de que ela pode confiar em Jesus e que Jesus vai ensinar aquilo que é correto. Mas ela é uma mulher confusa, porque a vida inteira ensinaram para ela a mensagem de Deus de uma maneira. E ela sabe que os judeus brigam com ela, com o seu povo, por causa disso. E aí então ela encontra uma abertura para perguntar para Jesus: da onde vem a verdade? Quem diz a verdade? Senhor, como eu vou adorar a Deus? E queridos, muitos estão vivendo uma falsa crença. Muitos estão distorcendo o Evangelho do Senhor. Alguns pastores dão a entender que Deus só age na igreja A e não na igreja B. Alguns pastores estão fazendo atos proféticos, coisas malucas. Alguns pastores estão agora expulsando maldições, mas são maldições na língua Zulu. Quer dizer, qual que é o sentido disso, não é? Alguns pastores estão falando que a pessoa, quando ela é a igreja A ou a igreja Y, a sua vida melhora. E aí fica aquele testemunho igual telecena, né? Você já viu alguém que perde na telecena 20 anos a testemunho? Eu aposto na telecena há 20 anos e eu nunca ganhei, mas eu continuo jogando. Jogue você também. O pessoal que está lá dando testemunho é só o pessoal que deu certo, se é que aquilo é verdade. Falsas crenças a ponto de pessoas acreditarem que a vaca é sagrada. Na Índia, onde a vaca passa, as pessoas não podem mexer com ela, tem que ser reverenciado. Na Índia, se você está carregando uma bolsa e um macaco rouba as frutas que estão na sua bolsa ou a sua bolsa, você não pode reclamar, porque o macaco é um Deus, e se ele fez isso com você, você mereceu. Crenças, irmãos, que humilham o ser humano, crença que oprime as mulheres, coloca véu, fica calada, roupa até o pé. Ai de você se você falar alguma coisa. Crenças que oprimem os jovens. Internet é coisa do capeta, viu? Não pode mexer com internet, não pode mexer com televisão, isso é coisa de Satanás. Mas lá na casa do pastor, a banda larga é a melhor que tem. A televisão tem todos os canais, até os que você nem sabia que existe. Ou seja, uma religião feita para oprimir. Enquanto nós sabemos, irmãos, que no cristianismo não há religião, porque religião vem do verbo, do latim religare, que quer dizer ligar o homem a Deus. Mas não foi o homem que se ligou a Deus, foi Deus que na sua infinita bondade, misericórdia, e porque Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e em Cristo Jesus,
por causa do Senhor nosso Deus, fomos ligados novamente por Deus. E a Bíblia deixa bem claro que o mérito não é nosso, e que não é nosso para que ninguém venha se vangloriar disso. Pelo contrário, é pela graça. O mérito é todo do Senhor Jesus. Um evangelho que vê demônio em tudo, não é? Existe esse tipo de crença. Não, pastor, meu marido me traiu, mas ele me traiu porque ele foi amaldiçoado, coitado. Não, minha filha, foi falta de caráter. Não, pastor, eu estou passando uma crise financeira, porque o devorador entrou lá em casa, e agora o negócio está feio, pastor. Não, meu filho, é porque você ganha R$2.000 e gasta R$4.000 por mês. O devorador é você. O Evangelho, irmãos, que nos ensina a colocar a culpa nos demônios, ao invés de virar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu errei, eu falhei, a culpa é minha. O Evangelho ensina que a culpa é sempre nossa, mas que a graça e o mérito do perdão é sempre do Senhor Jesus Cristo. Outro dia eu estava em casa com a minha mãe, e aí tinha um restinho de sorvete lá, sabe? Aí eu virei para minha mãe e falei assim: ô mãe, tem um restinho de sorvete lá? Vamos tomar só eu e a senhora, não fala nada para meu pai e para meu irmão? O que a senhora acha? Não, tem que dividir igual. Falei: nada. Irmãos, esse dia eu fui a serpente, não tem condição. Falei: nada, a gente toma e nem conta para eles. Vamos. Tá bom então, mas a gente não vai falar. Falei: beleza, a gente não vai falar. Tomar um sorvete, eu falei: mãe, você sabe que se meu pai e meu irmão descobrir, a senhora pecou tanto quanto eu, né? Não, mas foi você que me convenceu. Não interessa, a senhora acreditou. A senhora tinha que ter resistido até o fim. A senhora é tão culpada quanto eu. O Evangelho nos ensina, irmãos, que nós somos pecadores e que o erro é nosso, a culpa é nossa. Mas o mérito da graça, do perdão, da salvação, da justiça é do Senhor Jesus. O Evangelho nos ensina, irmãos, que eu amo vocês não porque eu sou bom, mas porque Cristo habita em mim. O Evangelho ensina, irmãos, que vocês são submissos aos pastores, não porque vocês são perfeitos, mas porque Cristo habita em vocês. O Evangelho ensina que nós fazemos caridade, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor Jesus habita em nós. E muitos estão como essa mulher, confusa, não sabem o que crer, como proceder. Pessoas que não sabem conversar com Deus, falar com Deus. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de pregar no sertão do Nordeste. Eu estive numa cidadezinha chamada Livramento. E é interessante que quando você começa a explicar para aquelas pessoas que lá no Jardim do Éden o homem pecou, coisa básica, lá no Jardim do Éden o homem pecou, que ele se afastou de Deus, e que ele precisa entregar a sua vida a Jesus para restaurar o seu compromisso, a sua vida diante de Deus. E aquelas pessoas estavam há 20, 30, 40, 50 anos na igreja católica, e nunca ninguém ensinou para aquelas pessoas que elas estavam afastadas de Deus. Mas peraí, eu pequei? Mas quando que foi isso? Peraí, havia então um abismo entre mim e o Senhor? Mas quando que foi isso? O que eu faço para consertar isso? E aí você tem que explicar: olha, entregue a sua vida a Jesus. Confessa a sua vida a Jesus. Pessoas aprisionadas por uma falsa crença. Pessoas que olharam para mim e falaram: eu converso com Maria porque eu não sou digna de Jesus. Eu não posso chegar até Jesus porque eu sou pecadora, por isso que eu preciso de Maria. Pessoas que carregam tora na cabeça, que pagam promessas, irmãos, subindo escadas grandes de joelho. Pessoas que estão sofrendo e que pensam que a culpa é delas, que elas que fizeram algo de errado com algum santo ou com algum Deus misterioso, quando na realidade não conseguem entender, irmãos, que o que elas precisam é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cura, que restaura, que manda chuva, que supre todas as nossas necessidades. O Evangelho, ele é importante porque ele nos faz entender
quando nós entendemos quem é Jesus e o amor de Jesus, que quem cuida de nós é Deus. Deixa eu te contar a experiência que eu tive com o coronavírus. Meu pai pegou o corona. Lá em casa não tem como fazer isolamento social. A casa é pequena. Liguei para o posto, falei: alô, meu pai pegou corona, o que eu faço? Fica aí. Ué, mas eu não vou fazer um teste? Vocês não vão me dar um remédio? Vocês não vão ver se eu estou bem? Não. Mas o que eu faço? Meu pai está aqui com corona. Você teve contato com ele? Óbvio que eu tive, é meu pai. Está dentro da minha casa. Então, não tem nada para fazer não. Mas vocês não vão me fazer nenhum teste? Ó, moço, se o senhor for internado, aí a gente te faz um teste. Quer dizer, se você estiver morrendo, a gente vai te testar. Se você não estiver morrendo, você se vira aí. Sabe quem cuidou de mim? Não foi o OMS. Não foi o político A ou B. Foi Deus. E eu ficava naquela neura. Será que hoje eu vou manifestar o sintoma do corona? Porque se meu pai pegou, e já tem 5 dias que ele pegou, aí eu ficava fazendo cálculo no calendário. Será que é hoje? Será que é amanhã? Fora que eu achava que a qualquer segundo eu ia ter que correr com meu pai para o hospital. Mas quem cuidou da gente foi o Senhor Jesus Cristo. Pastor, e aqueles que morreram? Irmãos, o crente ele é tão sábio, ele sempre se dá tão bem, que até quando ele morre, ele é vitorioso. Porque quem morreu de coronavírus foi viver com Jesus. Foi viver com Jesus e não precisa mais ver Rede Globo. Olha que bênção. Coisa boa demais, né, pô? Morri e agora estou com Jesus. O crente ele vence de qualquer maneira, morrendo ou não morrendo. E o Evangelho nos faz entender isso. A gente vê as pessoas da igreja perseguida, temos que orar por eles e temos que ajudá-los sempre, claro. Mas a gente trata esse pessoal como derrotado, e isso está errado. Como, ai, coitado, irmãos, eles são vencedores. Porque o Senhor Jesus diz que todo aquele que permanecer fiel até o final da vida, recebe a coroa da vida. Eles são vencedores, eles são os exemplos para nós, eles são vitoriosos. Porque quando aqueles homens matam aquelas pessoas, achando que estão derrotando elas, é aí que elas saíram vitoriosas. Porque agora habitam com o Senhor Jesus para todo sempre. Claro que nós vamos orar, clamar pela vida delas, ajudar no que for necessário. Mas vamos parar de tratá-los como derrotados. Porque quem está com Cristo Jesus não é derrotado. Quem está com Cristo Jesus tem a sua vitória garantida. Porque Ele conquistou isso para nós na cruz. Eles são vitoriosos. E eu espero ser tão vitorioso quanto eles. De viver toda a minha vida até o final com o Senhor Jesus. Que aí sim eu serei vitorioso. Não estou falando que ver Rede Globo é pecado, não. Você vê o que você quiser. Eu só acho que às vezes eles exageram demais. É só isso, tá? Eu mesmo assisto o Cruzeiro pela Rede Globo. É lá que passa. Mas não está valendo muito a pena, não, porque eu estou sofrendo demais com o Cruzeiro. Esquecer o Cruzeiro. Só né? Coisas da vida, né? No mundo tereis aflições, filho. Mas maior é o que Jesus tem para nós, né, irmãos? Terceiro ponto, a mensagem do Evangelho se faz necessária, porque ela é a verdade, e ela nos traz a salvação e relacionamento com Deus. Olha o que Jesus diz do 21 ao 23. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quando neste momento, pode ver que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele mesmo. Ele é judeu e ele é a salvação. E ele veio, descendente de Davi. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, logo carecem da graça de Deus. Então, quando você segura aquele bebê, aquela coisa mais linda, rosada, bonitinha, aquilo é pecador miserável. Que isso, pastor? É. Todos pecaram, logo carecem da graça de Deus. Não foi o rei Davi que disse que ele nasceu em pecado? Ou seja, todos pecaram.
E por isso nós carecemos da graça de Deus. Mas Deus, por conta do seu amor, Ele nos encontrou, Ele nos chamou pelo nome. E por causa disso, hoje nós somos salvos. Temos uma herança assegurada para nós no reino dos céus. E por que não perdemos a salvação? Porque a salvação é obra do Senhor Jesus. Se fosse obra do Vinícius, hoje eu perdi, amanhã eu perdi, hoje eu perdi de novo. Mas a obra é do Senhor Jesus. E queridos, Deus falha, Deus erra. Pode os planos de Deus serem frustrados por nós ou por qualquer outra coisa que venha existir? Não, jamais. Por isso nós não perdemos a salvação. O sacrifício do Senhor Jesus é cabal, Ele cumpriu aquilo que tinha que ser feito. E agora temos essa herança assegurada. Mas isso não só nos traz a promessa de uma vida eterna, que vai se cumprir um dia, seja na hora da nossa morte, ou quando o Senhor Jesus voltar, porque Ele vai voltar. Precisamos entender que também há uma transformação em nossas vidas. Ou seja, eu antes era um pecador, que ia contra os propósitos e os planos de Deus, e agora eu sou ainda pecador, mas alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora eu posso adorar ao Senhor Jesus Cristo. Sabe como é que isso é um grande privilégio. Pega a Marília Mendonça, por exemplo, ela tem um vozeirão, mas se ela canta algum hino, Deus não aceita o seu louvor, porque ela não foi ainda alcançada pela graça, ela ainda não é filha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pega o Vinícius, voz taquara rachada, coisa horrorosa, a igreja não deve jamais ouvir o pastor Vinícius cantando, porque é horrível, mas Deus aceita o louvor. Por quê? Porque eu fui alcançado pela graça. Só pode ser santo aquele que está em Cristo Jesus, porque a nossa santidade está ligada ao Senhor Jesus. E aí então coisas começam a mudar na minha vida, porque nós achamos que a adoração está ligada somente ao ato de virmos aqui na igreja e cantarmos. Mas não, a adoração é algo muito maior e complexo, porque a adoração está ligada à minha vida com Deus. A adoração está ligada ao desejo que o cristão tem de cumprir os propósitos de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. A adoração está ligada ao desejo que nós temos de glorificar ao nosso Deus. Então, quando você dá umas palmadas no seu filho, porque ele errou, mas você está corrigindo ele porque você sabe que essa é a vontade de Deus para a vida dele, você está glorificando a Deus. O bumbum dele está doendo, mas você glorificou a Deus porque você está corrigindo o seu filho. Porque Deus te deu o seu filho para que você cuide do seu filho, para que ele se transforme em um servo de Deus. Quando você chega em casa e dá uma rosa para sua esposa, porque ela é amada de Deus para você, e você sabe que Deus te deu ela, para você cuidar dela, amar ela, para que você dê a sua vida por ela, se preciso for, você está glorificando a Deus, porque esse é o mandamento do Senhor. Quando você, mulher, é submissa ao seu marido, mesmo que lá fora tenha algumas feministas gritando que submissão não pode, mas você assim o faz, por conta do que diz a palavra do Senhor, você está glorificando a Deus. Lembrando que submissão na Bíblia está relacionada a cuidado, não a capacho. É importante termos esse parêntese. Ou seja, algo começa a ser mudado em mim. Eu quero agora viver para Cristo. Os meus desejos são mudados, as minhas vontades são mudadas, os meus planos são mudados. Eu passo a incluir a vontade de Deus na minha vida, eu passo a buscar a vontade de Deus na minha vida. E esses são os verdadeiros adoradores. São aqueles que leem a Bíblia, são aqueles que fazem jejum, são aqueles que oram, são aqueles que fazem caridade e não ficam contando para todo mundo que assim o fizeram. São aqueles que são dizimistas, são aqueles que são submissos ao seu pastor, aos presbíteros, são aqueles que são gratos. Eu vi aqui falando sobre a questão da gratidão, isso é interessante. Irmãos, nós precisamos ser mais gratos, não só com Deus, mas também com as pessoas à nossa volta. Chegava o pessoal do louvor e falar: muito obrigado por vocês estarem aí na frente, nos conduzindo à adoração. Obrigado, ministério de louvor. Porque, irmãos, não é fácil você ter que chegar na igreja mais cedo,
ter que ensaiar, isso gasta tempo. Essas pessoas também trabalham, também estudam, se dedicam muito para aprender a tocar instrumento. Agradecer aos diáconos, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês cuidarem, por vocês zelarem da nossa igreja, por vocês cuidarem daqueles que são necessitados. Irmãos, dá trabalho ser diácono. Agradecer aos presbíteros, obrigado, porque 9 horas da manhã, enquanto eu estou dormindo no sábado, você está na reunião do conselho, você está resolvendo problema, você está querendo saber como melhorar a igreja para toda a nossa comunidade. Irmãos, reunião do presbitério não é um negócio tão legal não, é cansativo, desgasta. Agradecer ao pastor, obrigado que o senhor está orando, porque o Senhor está pensando em nós, porque o Senhor prega a palavra com fidelidade, que eu sei que o pastor Enoque prega a palavra com fidelidade, eu sei que ele se preocupa com vocês, eu sei que ele se doa por inteiro pela 9ª igreja, e ele faz isso, não é só porque é obrigação dele como pastor, mas é porque ele ama vocês, e a atitude dele mostra isso, que ele ama a 9ª igreja. Ou seja, irmãos, nós precisamos valorizar as pessoas, e o verdadeiro adorador, ele faz isso. Ele chama de irmão, ele chama de amado, não porque ele esqueceu o nome, mas porque é de fato irmão dele, né? Porque às vezes a gente fala, ô irmão, ô vaso, é porque eu não sei mais o nome, esqueci. Aí a gente chama de irmão. Não, ele faz porque ele ama, ele faz porque ele cuida, ele faz porque para ele você é alguém precioso. Os verdadeiros adoradores são aqueles que sabem que são pecadores. Eles sabem que não são perfeitos, eles sabem que eles erram, que eles cometem muitos equívocos, mas eles sabem que eles estão debaixo da graça do Senhor Jesus, e eles lutam todos os dias para melhorar. Ou seja, eles se relacionam com Deus, e por eles se relacionar com Deus, cada dia mais o caráter deles se parece com o caráter do Senhor Jesus. Dentro daquilo que é possível, claro, porque o pecado ainda habita em nós, e por isso nós ainda falhamos. Mas a nossa luta é para que aconteça com a gente aquilo que aconteceu com Pedro, por exemplo. Você é um deles, você fala como eles. Ou o que aconteceu a Pedro e João no julgamento, eles falam como Jesus. A sabedoria não vem deles, a maneira como eles falam, tem algo de diferente. Mas isso não acontece por osmose, querido. Ou porque na sua casa a Bíblia está aberta no Salmo Forte. Isso acontece porque você entende que isso é a verdade de Deus para você. E que você agora quer viver essa verdade. Então o Evangelho ele se faz necessário porque ele é a verdade de Deus para nós. Ele é a mensagem de Deus para nós. Ele nos livra da fé enganosa. E ele nos traz a salvação e um relacionamento verdadeiro com Deus. De fato, Papai Noel não existe. Eu sei disso desde criança. Meu pai chegou e me falou assim: tem Papai Noel não. É eu que ralo, é eu que trabalho. Você vai agradecer a mim e a sua mãe. Tem Papai Noel não. E eu louvo a Deus por isso. Porque agora eu posso ser grato a meu pai. Porque depois de adulto eu entendi como é que é difícil parcelar as coisas no cartão. Como é que é difícil ter que economizar. Como é que é difícil você querer fazer algo e não poder. E agora quando eu olho para trás, tudo aquilo que meu pai fez por mim tem um valor muito maior do que tinha quando eu era criança. E quando nós entendemos a necessidade do Evangelho, quando nós entendemos que o Evangelho é a verdade de Deus para nós, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o que Jesus fez por nós, eu agora valorizo muito mais, porque agora eu entendo o que de fato Jesus fez por nós, e o quanto isso é necessário, não só para a minha transformação em servo do Senhor Jesus, mas também para a salvação da minha alma. Então que nós possamos nos entregar de corpo e alma para essa verdade, porque temos perdido tempo com tantas mentiras, com tantas bobagens, tantas vaidades, coisas que não acrescentaram em nada para nós. Mas quando nós nos voltamos ao Evangelho, nós sempre somos abençoados, sempre somos vitoriosos.
Os que escaparam do corona ou os que não escaparam do corona. Os que morreram de alguma doença ou os que ainda permanecem vivos. Tanto faz. Aquele que está em Cristo Jesus sempre tem a vitória. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele vai cumprir. Sabemos disso. Amém? Queria orar com vocês mais uma vez, antes de passar. Posso falar para você? Já implementar esse apostólico para encerrar? Então beleza. Então vamos orar, vamos implementar esse apostólico. Meus irmãos, antes de orar, foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Não falei, eu estou pastoreando na Igreja Aliança Eterna. Eu sou auxiliar do pastor Tinoco, tá? E para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, ver algumas pessoas que eu já conheço. E que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo vocês. E tenham paz, porque vocês estão com Jesus. E o Senhor Jesus vai sempre suprir as necessidades de vocês. Tenham paz, fiquem tranquilos. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado. Sabemos, Senhor, que nossas dispensas não esvaziaram, porque o Senhor cuida do teu povo, porque o Senhor tem um compromisso com o teu povo. Sabemos que foi o Senhor que nos sustentou no nosso psicológico, sabemos que foi o Senhor que consolou nossas almas, sabemos que foi o Senhor, ó Pai, que nos manteve com saúde, ó Deus. Mas sabemos também que alguns irmãos partiram no meio do caminho, ó Deus. Mas nós te damos graça por isso, porque o Senhor, ó Pai, nós sabemos que o Senhor cumpriu as promessas que o Senhor tinha na vida daqueles irmãos, que aqueles irmãos cumpriram os propósitos que o Senhor tinha, ó Pai, para eles, e sabemos que agora, ó Pai, a promessa da vida eterna está se cumprindo na vida desses irmãos, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, que o Senhor renove o ânimo de quem precisa, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que todos os dias nós tenhamos um sentimento de gratidão no nosso coração, e através desse sentimento de gratidão, que nós possamos reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo, que o Senhor continue cuidando do pastor Enoque, abençoando a recuperação dele, ó Pai, que ele tenha acesso a tudo aquilo que é necessário, ó Deus, para que logo, logo ele já esteja aqui no nosso meio, voltando a pregar o Evangelho do Senhor, ó Deus. Muito obrigado pela vida do pastor, sustenta ele e a família dele, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.